Ora, vamos aqui à primeira imagem. Portanto, é muito importante compreender que a numerologia intuitiva, coaching, porquê é intuitiva coaching? Acho que já compreenderam. É que nós não olhamos para um número, nós olhamos para uma combinação de números que depois se traduz por algo que nós somos capazes de ler na sua combinação. Como eu já disse muitas vezes, se eu tenho um 1 como destino, a gente sabe o que é que o 1 quer dizer. Mas nasci no dia 2 ou no dia 20, que é a minha personalidade. Ora, então esse 1 já vai estar misturado com a energia 2. Estão a compreender? Então já vai haver alterações, que é o que eu chamo os modificadores. Ora, trata dos diferentes caminhos de vida. Diferentes caminhos de vida. E não da superioridade ou inferioridade entre os seres humanos. Tanto a superioridade como a inferioridade são fraquezas diretamente ligadas ao ego. Se tens um nome e uma data de nascimento, tens um encontro marcado com o destino. Então está no teu interesse de parar, escutar e olhar e tentar compreender porque é que tu vieste aqui. Porque é que tu vieste aqui? Qual é a tua missão? E no interior da tua missão há sempre forças e fraquezas. Há sempre um polo negativo e um polo positivo. E é por isso é que a experiência é possível. Então, não vamos julgar, não vamos ter opiniões rígidas. Vamos compreender. Como eu digo muitas vezes, o meu pai e a minha mãe, o teu pai e a tua mãe podem ter sido isto e aquilo e aquilo outro, não sei mais quem, não sei mais quantos. Mas é o meu pai e a minha mãe. O que é que isso quer dizer? É meu pai e minha mãe. Pois que é muito mal compreendido. Pois, mas eu perdoo-lhe porque é meu pai. Não é isso que eu estou a dizer. É meu pai e a minha mãe. O que quer dizer é a minha escolha. É a minha escolha. Então deixa-me compreender porque é que eu escolhi este pai e esta mãe. Porque nenhum deles está errado. É a minha escolha. Ora, nós somos consciência coletiva. Pensamentos e memórias que aprenderam a criar. Porque nós somos co-criadores. Portanto, nós somos Deus em movimento. A consciência criou a mente e a mente criou o corpo. Através da mente e do corpo criamos experiências. Através das experiências atingimos a realização espiritual. Não é a perfeição espiritual. Isso não existe. Ou seja, não é algo que se fala na dimensão espiritual. Porque nós somos perfeitos em todos os momentos, mas estamos em realização. Estamos em evolução. É por isso que o Deus de hoje já não é o mesmo do Deus de ontem. Já evoluiu através de mim, através de ti, através do cão, através da borboleta. Então Deus está sempre, sempre, sempre a evoluir. Porque é uma consciência na qual nós fazemos parte. Os números. Ora, o 0, agora sabem muito bem que aparece nos desafios. Quando aparece nos desafios, é algo que necessita de atenção. Porque não é necessariamente um desafio que tem numa definição própria. Ou mesmo uma interpretação própria. Então é muito importante. Se eu tenho um 0 nos desafios, isso já indica que eu ando aqui há muito tempo. Já viajo há muito tempo. Mas claro, uma velha alma não quer dizer que é uma alma evoluída. Porque eu com 12 anos, na escola primária, sou uma alma velha, mas não sou uma alma evoluída. Porque ainda estou na primária, não é? No entanto, é uma alma que já está nas repetições. Então colocou um 0, que é como, olha, vou pôr aqui uma abertura de caminho de várias portas para me proporcionar, sei lá, uma visão mais clara das minhas escolhas. O que nem sempre é fácil, porque pode ser muito confuso, dependentemente dos outros números do nosso código. Depois aparece também ao lado do 1, ao lado do 2, ao lado do 3, ao lado do 4 e assim sucessivamente. Ora, o que é que isso quer dizer? Ora, se eu tenho um destino 10, 1, eu tenho a energia 1 completa, mas amplificada.
Então é importante compreender o que é que isso quer dizer amplificado. É amplificado para o positivo, mas também é amplificado para o negativo. É preciso compreender o que é que isso quer dizer para eu poder alinhar-me no interior dessa energia para adquirir mais daquilo que eu pretendo, mais daquilo que eu quero. E assim sucessivamente. Ora, nós sabemos que o 1 é uma vibração muito individual, muito independente daquilo que se passa fora dele. As ideias dos outros são as ideias dos outros. Como um é pescador e independente, pega naquilo que lhe serve e ignora aquilo que não lhe serve. Claro, são os líderes, é um, não é dois. Depois temos o 2, que é mais diplomata, muito mais sensível, muito mais na cooperação, muito mais a pensar no outro. Diferente do 1. Ora, automaticamente, um destino 1 e um destino 2, a pessoa tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, 2 orelhas e assim sucessivamente, mas são muito diferentes da forma como vivem o mundo. Depois temos o 3, que é muito a beleza, o requinte. Tudo o que é... E tentem compreender o que é que isso quer dizer, a beleza e o requinte. Quer dizer que tudo o que rodeia essa pessoa deve ter um je ne sais quoi, estão a compreender? Um prato de comida não é só pôr lá comida dentro. É requintado. Mesmo a nível sexual. O 3 não faz sexo. Faz amor. E começa logo com uma nota dentro da carteira que envia. Mas claro, é a emoção. E temos que compreender que a emoção às vezes também faz ondas, não é? Isto agora é rápido, porque vocês já fizeram este estudo. Depois temos o 4. Ora, o 4 é o quadrado, é o organizado, é a estrutura, é a formiga, é o trabalho. Ora, um 4 gosta de ver resultados daquilo que faz. É muito responsável, muito presente, muito focado. E é essa a forma como ele vê o mundo. Claro que o 4, diferente do 5, não tem sentido de humor. Porque está muito sério naquilo que está a fazer, no trabalho. Por isso é que nós dizemos que é a formiga. Depois temos o 5. O 5 é a energia, a dinâmica, mexido, o curioso, o aventureiro. Claro que pôr um 5 num escritório entre 4 paredes a trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, não sei se estão a ver. Portanto, já não seria o empregado ideal para essa posição. Então, quando eu falo com empreendedores, nós vamos pôr o 5 como na rua, ou como vendedor representante, ou num caminhão, ou seja lá o que for, mas que seja algo que mexe. Mas não vamos pôr um 4, porque o 4 não dá para isso. Estão a compreender? Trabalhem essa parte. Depois tem o 6. Ups, não sei quem é que está aí a baixar o som. Ok, agora está bom. Porque está a fazer feedback. Ora, o 6 é uma vibração muito simpática, mas sentimental. O 6, quando nós falamos de amor, família, responsabilidade, presença, cuidador, e assim sucessivamente. É muito lindo. Muito lindo. Claro que o 6, por causa de querer fazer prazer e agradar a toda a gente, pois também sofre muito com isso. Ora, conforme vocês vão estudando, vocês vão ver semelhanças entre números. Não são iguais, mas têm semelhanças. Por exemplo, o 3 é muito artístico, talentoso, e o 6, tudo o que é, por exemplo, como estão a ver ali, cabeleireira, esteticista, cinema, teatro, rádio, e assim sucessivamente. Mas o 3 sofre devido à emoção, o 6 sofre devido ao apego.
Como estão a ver ali o Bruce Willis, que é um 6, ele está muito mal. Muito mal. Até a esposa voltou, a Demi Moore, para o auxiliar, porque ele está mesmo muito mal, não é? Portanto, foi os 6 têm essa vertente. Não estou a dizer todos. Claro, não vamos generalizar. Mas o 6 tem de aprender também a respeitar-se. E a ser capaz de dizer não quando é não e sim quando é sim. Não é fácil para ele. Depois temos o 7, que é o intelectual, é o solitário, o mastermind. O 7 de saber, está bem, mas não é isso que ele deseja. O 7 tem de compreender. Porquê? Compreender porquê. E como? Como é que a Terra anda à volta do Sol a uma velocidade louca? Ele tem de compreender. Portanto, o intelecto e assim, a inteligência e assim sucessivamente. Depois, associamos muito a espiritualidade ao 7. Mas não façam confusão. O 7 é a vibração da espiritualidade, mas muitas vezes é a última a lá chegar. Porque o 7 resiste. Se há uma coisa que o 7 tem, é o horror de fazer parte de um grupo. Muita dificuldade. E aí está o tigre. Solitário, meditativo, contemplativo, mas muito pouco social. Profundo, analítico é o 7. Depois temos o 8. Portanto, o 8 fala de força, caráter, sucesso, empresa, estatuto. Uma vibração um bocado complicada, porque muitas vezes perdem-se no interior da experiência material. Então deixam de ser eles e são o carro que conduzem. Deixam de ser eles e são a posição que têm. Deixam de ser eles e são a conta bancária que têm. Agora, uma coisa, os 8 têm feridas de infância. E a razão é muito simples. São estratégias do espírito, dele próprio. Que é para não se perder pelo caminho. Não se perder pelo caminho. Então vou ver que os 8, numa vasta maioria, os primeiros 14, primeiros 21, vivem em situações complicadas ou vivem em famílias que já estão muito bem socialmente, que colocam neles uma certa forma de estar, de agir socialmente. Portanto, há ali uma pressão. Tu tens de ser assim, tu não podes fazer assim, tu não podes sair assim, tu não... e assim sucessivamente. Ora, o 8 devia de compreender algo que eu uso, que é como exemplo, que é há pessoas que quando entram em certos carros valorizam-se muito. Há pessoas que quando entram em certos carros valorizam-se muito. E depois há carros, quando certas pessoas entram neles, os carros valorizam-se muito. É isto que tem de compreender. Portanto, o que é o material e o materialismo. Ora, eu posso ter um bom carro de marca, porque posso, gosto, mas é um carro. É um carro. Ou também posso ter esse carro de grande marca para mostrar ao meu cunhado, à minha família, aos meus colegas, que eu sou alguém de especial. Aí está o que nos 7 princípios xamânicos do Havaí, que é o Runa. Portanto, o Mana diz que o verdadeiro poder está no interior e não no exterior. Então, se tu procuras no exterior, não vais encontrar. Vais encontrar frustrações, quedas, trambolhões e assim sucessivamente. Depois temos o 9, que está muito ligado à filantropia, está ligado ao sofrimento, está ligado ao sacrifício. Mas também muito ligado à coragem. São seres que se dão aos outros. Que não têm dificuldade em dizer, ok, deixa estar, eu tomo conta.
Então, mas o que é que tu precisas? Tens frio, tu tens fome. E pode ter a última sandes ou apenas uma sandes no bolso e essa sandes vai dar ao outro para que o outro não tenha fome. Ora, claro que é uma vibração karma. E como é uma vibração karma, é uma vibração que, como o 11, mas mais o 9, vive os imprevistos. Surpresas. Porque quando nós falamos karma, quer dizer ligações. Ligações a outros capítulos, mas podem ser vários. Então, o 9, para compreender qual é a sua ligação kármica, basta olhar para aquilo que está acontecendo na sua vida. E então, em vez de resistir, abraça, pratica o Ho'oponopono, liberta e continua em frente. E tudo funciona bem. Grandes humanitários, como Gandhi, Richard Gere, Madre Teresa, e podia continuar, Nelson Mandela, Ingrid Betancourt, podia continuar, tem essa característica. No entanto, como vocês estão nesta aula, compreendam que o 9 vai passar por situações. Mas António, todos os números passam. Sim, passam. Mas não como o 9. Não como o 9. Porque existe essa parte também dramática, não é? Dramas que aconteceram, que até dizem, isto é inexplicável. Pois, não é inexplicável, é 9. Depois temos o 11 que é a primeira vibração dupla. Ora, claro que vocês vão ouvir falar, e assim está nos grandes livros, e assim é transportado por grandes numerólogos, e eu respeito, mas pessoalmente, devido às experiências que eu tive com certos formandos, decidi de não chamar este número vibração mestre, um número mestre. Pronto, sou eu, não vou nunca dizer que este ou aquele é mestre. Porque quando eu dizia isso, alguns dos meus formandos ficavam com o papo inchado. Porque eu sou um 11. Eu sou um 22. Se calhar não estou a ajudar a pessoa. Se calhar é melhor dizer que é uma vibração dupla, que vem com uma dupla energia e também vem com uma dupla responsabilidade. E com uma dupla... uma dupla de tudo, incluindo o trabalho. Uma dupla exigência. Wayne Dyer, Bill Clinton. Portanto, eu associo o 11 ao visionário, ao sonhador. Ora, a semelhança entre o 7 e o 11 é a faculdade mental, intelectual e também espiritual. Só que a espiritualidade do 11 e do 7 são diferentes. E é importante compreender a diferença. Portanto, o 7 não tem paciência. Se tu queres seguir os ensinos, ele vai-te os dar todos. Se tu questionas ou começas acho que questionar é a palavra, ou que apareces, depois não apareces, agora não posso, desculpas. O 7 vira-te as costas. Porque o 7 não está agarrado a nada. Então tu segues ou tu não segues. Em outras palavras, portanto, é muito exclusivo no seu ensino. O 11 também tem a vibração 2. Portanto, 1 e 1 faz 2. Então é mais tolerante, mais paciente para com o ensino. Porque vai dar mesmo dele, porque o 11 também tem uma conotação karma como o 9, são vibrações que se dão muito aos outros. Então não esqueçam desta parte. O 11 é uma espiritualidade aberta,
O 7 é uma espiritualidade focada e mais, talvez, rígida. Ora, quando olham para os golfinhos, que eu escolhi como 11, e quando olham para o tigre, que é o 7, portanto, acho que compreendem a dinâmica desses animais é muito diferente. E depois temos o 22. Ora, o 22 é a segunda vibração dupla. Claro que há para aí coisas escritas no que diz respeito ao 33, 44, 55 e 66 e não vai faltar. Coisas escritas. Porque toda a gente pode dizer não importa o quê, hoje passa. Especialmente nas redes sociais, não é? Ora, eu como estudo e eu não digo não importa o quê, então eu ainda não vi leitura nenhuma que, quando aparece um 33, que diferencie o 6 do 33. Ainda não vi. Não vi. E 44 também não. Vejo, por exemplo, no 44, um 8 mais focado. Sim, mas sempre na vibração 8. Vejo no 55, 10, 1, um 1 mais dinâmico, mais interessado, mais energético, mais presente. Mas é 1. Diferente do 11, que é uma vibração muito ele própria, e o 22 muito ele própria. Então eu cheguei à conclusão que o 11 e o 22 podem aparecer no dia de nascimento e podem aparecer num ano. E até podem aparecer no mês, um 11. O 33 não existe no mês, não existe no dia. E façam as contas para ver se são capazes de encontrar um num ano. Para não estar a fazer confusão, estou-vos a dar a minha experiência e ela não é pouca, é diária. Ainda não vi nada que destacasse um 33, um 44, um 55 da vibração 6, 8 ou 1. No dia que eu ver alguma coisa diferente com a nova geração, eu tratarei de partilhar convosco. Ora, o 13, o 14, o 16 e o 19 são vibrações kármicas. Como isso também é um bocado mal compreendido, porque é logo uma conotação, eu fiz mal a alguém, é o meu karma. Nada disso. Como é que tu podes compreender o bem sem fazer o mal? Como é que tu podes distinguir o branco sem ver o preto? Então, são vibrações condicionadas. Se eu tenho um 13, quer dizer que em vidas anteriores não fui responsável, não fiz o meu trabalho e abusei dos outros. Portanto, todas estas vibrações, 13, 14, 16, 19, abusaram dos outros. Diferente, mas abusaram. Mas isso é apenas uma palavra para dar uma interpretação. Porque isso não existe. É uma experiência. Então, eu abusei para um dia ser abusado e fico com as duas asas e aí está a realização. Saber o que é estar por detrás da arma e também saber o que é estar à frente da arma. A experiência está completa. Então aqui não há culpados nem vítimas. O 13, nesta vida se vem com um 13, tem muito interesse em fazer o trabalho dele, aceitar as responsabilidades que lhe são enviadas, muitas vezes até nem tem a ver com ele ou com ela, mas está na realidade dele ou dela, pega nelas. Quanto mais resistes, mais precisas. Quanto mais aceitas, mais as coisas andam em frente. O 14, compreender o significado da liberdade. O que é que isso quer dizer? Liberdade. Porque hão de ver que a energia 14, devido a ter abusado da liberdade e ter também causado instabilidade na vida de casal dos outros, nesta vida vai ter dificuldades em viver a sua liberdade e dificuldades nas relações amorosas, que é o contrabalanço. No entanto, vão ver muitas vezes o 14
devido a decisões erráticas, não refletidas, são eles os criadores da prisão que vivem, ou da falta de liberdade que vivem. Portanto, ir de férias agora com o dinheiro do mês que vem está a causar uma situação aqui de falta de liberdade financeira, não é? Porque agora vai ter de pagar. Depois também, quando eu falo de errático, quero dizer não está necessariamente a ver as consequências daquilo que está para fazer, daquilo que está para dizer. O 16 tem a ver com, portanto, o 16 e o 19, para vos dar uma ideia melhor, vamos ver o 16 como o Papa e o 19 como o Imperador. Ora, o 16 vive uma memória de ter abusado do seu conhecimento espiritual, da sua posição espiritual no interior sei lá, de uma seita, do clero ou whatever. Então foi espiritualidade mais, como eu digo muitas vezes, venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade. Nesta vida, o 7 vai certamente resistir à espiritualidade, mas é a vibração que mais se agarra a ela se tiver, portanto, esse despertar de consciência. Como o 14.5, mas diferente, também vai ter passagens difíceis no interior das relações amorosas. Mas, como eu disse há pouco, a numerologia que eu ensino e que eu transporto é intuitiva. Então, vamos ver e consultar os outros números para ver se está mais para a esquerda, se está mais para a direita. Exemplo, sou o 14.5 de destino, mas nasci no dia 4 de abril. Acho que estão a ver o filme, não é? Puf! 14.5 vai estar muito mais organizado, muito mais estruturado e muito mais focado. Diferente se eu nasci no dia 5 e tenho um 14.5 de destino. Estão a ver? Portanto, é isso que eu quero dizer. Então, 16.7 vai sofrer um pouco nesta vida porque conhece a verdade, está a ver claramente a verdade e depois, em sua volta, nem sempre é aceito. Compreendo esta parte. É muito pesada. O 19.1, que é o Imperador, apoderou-se dos bens dos outros. Nesta vida, vai passar por uma perda ou duas. Normalmente financeira, mas também de seres queridos. Ora, o 19, nesta vida, tem de desenvolver a filosofia do ganha-ganha e não eu. Portanto, o 19 arranja-se, é muito interessante, mas é assim, arranja-se sempre para se colocar em posições para levar na cabeça. E depois perdeu. Ora, vocês têm isso tudo por escrito, por favor, leiam. E depois o 9, que eu já falei. Ora, números ímpares e números pares. Quem sofre mais são os números pares. Porquê? Porque se agarram muito aos outros. Portanto, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 22 agarram-se muito, apegam-se. E quando a gente se apega a alguma coisa, estamos a pôr o jeito para sofrer. O 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11 sofrem menos, porque são mais desapegados. No entanto, vocês podem dizer, mas o 3 é muito emocional e sofre. Sim, verdade. Só que não fica apegado. Vira a página e daqui a pouco está a cantar. O 9, como tem a faculdade de pegar na bandeira e já lhe cortaram uma perna, mas ele continua a saltar, e a coragem, portanto, não se apega. Então, não façam confusão.
o 1, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 9 são vibrações ímpares, quer dizer que não se apegam. Vivem o que está, segundo aquilo que desejam e gostam, mas não se apegam. O 2, o 4, o 6, o 8 e o 22 é diferente. Apegam-se. Agora, compreendam a palavra pegar-se. Apegam-se aos outros, às outras pessoas, mas apegam-se também à vida e apegam-se àquilo que está. Ora, o 5 esteve ali a construir uma cabana e veio uma ventania, lá foi a cabana. E o 5 olha para aquilo e começa-se a rir. Bom, olha, amanhã faço outra. O 4 construiu a cabana, ali com toda aquela finição, tudo, veio uma ventania. Como é que vocês pensam que o 4 vai ficar? Vai ficar triste. Então ele pôs ali o trabalho. Acho que estão a compreender o que quer dizer. Portanto, todas estas definições da palavra apego. Ora, não se esqueçam desta parte, como chegar ao destino. Primeiro o dia, o mês e o ano. E depois é que adicionamos ao fim. Ok? 7 de fevereiro de 1960 não é 7 mais 2, mais 1, mais 9, mais 6, mais 0, vai dar 25, dá 7. Não. 7 fica 7, 2 fica 2, 1960 dá 16, 16 dá 7, então temos 7, 2, 7. Que vai servir também depois para trabalhar os períodos, os pináculos e os desafios. Aqui seria, quer dizer, não pode, porque o 16 tem uma memória que está no meu interesse de compreender, limpar, curar e purificar. O 25 não. Então passava ao lado. Passava ao lado da mensagem. Aqui, passava ao lado. Portanto, ele não é o 31,4. É um 22. Grande diferença. Ora, o número da personalidade é o número em que nascemos. Como vocês veem aqui, 1, 10, 19, 28 faz 1, mas o 19 está em vermelho. O 4, o 13, o 31 dá 4, mas o 13 está em vermelho. E vocês agora sabem porquê. Então, é muito importante compreender que o número da personalidade é o nosso caráter, é o condutor. E nós temos de dar muita atenção ao dia de nascimento. Porque ele é o condutor. E o condutor pode nos levar para sítios que até nem queremos. Por exemplo, se eu sou um 7 de destino e tenho um 6 com personalidade, a caminhada vai ser um bocado complicada. Porque o 6 conduz numa direção que lhe é própria, mas o 7 não é essa direção que quer tomar. Então essas pessoas são, como nós vamos ver hoje, quando fizermos a parte da compatibilidade e a parte da harmonia e conflito, vão ver que é complicado. A pessoa vive, como nós dizemos em inglês, mood swings. Portanto, as oscilações do humor. Que para muitos, por exemplo, colegas, não fazes atenção, ele é estranho. Às vezes está bem, outra vez, não sei, que bicho lhe mordeu, ou que mosca lhe mordeu. É assim. Porquê? Porque é incompatível com ele próprio. Ora, 6 de personalidade, 7 de destino, é como pôr barbatanas nos pés para fazer longas caminhadas no deserto. Não sei se estão a ver. É um bocado complicado. Não foi feito para aquilo, não é? Então, toda a pessoa que nasceu no dia 11 ou 29 tem uma personalidade 11 e o 22 é só possível com 22. Ora, as letras agora sabem que todas têm um valor numérico. Para decorar, vocês podem decorar somente 9. AJS, BKT, CLU, DMV, ENW, FOX, GPY, HQZ e R. Eu decorei isto tudo a caminho do trabalho, quando estava nos supermercados. Meia hora de caminho, a falar sozinho. Decorei isto tudo.
É uma questão de crer. Aqui é um bocado subjetivo. Eu peguei na origem da língua inglesa, Inglaterra. Então o que eles dizem é isto. Portanto, quando o Y ou o W está no interior ou no fim da palavra, é considerado uma vogal. Quando está no princípio, é considerado uma consoante. Será que é a pura realidade? Olha, I don't know. É assim que eu tenho feito, é assim que eu tenho trabalhado, tem-me servido, mas não é algo que eu vou estar aqui a argumentar com alguém. Transmito aquilo que aprendi. Ora, claro, para evitar possíveis erros, recomendo o sistema seguinte. Portanto, as vogais em cima e as consoantes em baixo. Mais uma vez, as vogais determinam, divulgam a nossa motivação. E o que é a motivação? É aquilo que me motiva. Ora, eu posso ser uma coisa. Ora, eu posso ser um 8 de destino. Mas tenho um 9 na motivação. Ora, eu quero viver o estatuto, quero viver a realização, mas a minha motivação é no serviço aos outros, seja de que forma for. Pode ser um médico, pode ser um juiz, pode ser whatever. No momento que eu ganho bem a vida, mas com o sentimento que estou a servir. Estão a compreender? Os desejos interiores, que é a nossa imagem social, tem muito a ver com aquilo que eu dou a parecer. Então é importante analisar tudo, claro, mas é importante analisar quais são os meus desejos interiores. E o que é que isso me traz ou me rouba. Depois, a expressão é o meu potencial. É aqui que nós analisamos o que é que vai bem profissionalmente com a pessoa. Ora, António dá 22, 3 que dá 7. Luís dá 3 com 4 que dá 7. Dos 6 mais 5 dá 11. E Santos, 7 mais 9 dá 7. Então, 7, 7, 11, 7 vai dar 32. 32, 5. Ora, o 5 é ímpar, mas geneticamente par, porque vem num 32. Vem num 32. Ora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um 5 que vai ter muito mais comunicação e também muito mais cooperação do que se fosse um 5 totalmente ímpar, genético e congénito. Já falei disto convosco no passado, agora é só para recapitular, ok? Então, o que é que isto quer dizer em termos profissionais? Embora no bloco 1 nós não falamos das interpretações e das definições e do estudo, ou seja, do estudo intuitivo. Ora, se o António tem um 5 na expressão, quer dizer que o António profissionalmente tem de estar sempre em algo que é dinâmico, que está a mexer. E não algo parado. Algo parado. E é uma pessoa que vai fazer muita coisa. E várias coisas. E que vive muito da estimulação profissional. Estão a compreender? Então, no bloco 2, nós vamos trabalhar muito a interpretação e também a parte intuitiva da ligação e da associação dos números. Ora, o número da expressão determina o nosso potencial, o que nós devemos explorar, desenvolver e materializar, bem como os nossos talentos e habilidades. Este número demonstra a forma como exprimimos o nosso destino. É a nossa força. É o nosso motor. Ok?
Os números da motivação indicam-nos a razão por que fazemos o que fazemos e queremos o que queremos. É o que nos faz avançar e nos motiva. Ora, a cenoura à frente da cabeça do burro não tem nada a ver com o burro. Mas o burro avança por causa da cenoura que está à frente da cabeça dele. Considere este número como sendo o número da alma. Ele informa-nos daquilo que já adquirimos e nos pertence. O destino é o que vim tentar adquirir. A motivação é o que já possuo. Por exemplo, se eu tenho um 11 no destino, eu estou a fazer a experiência do 11. Se eu tenho um 11 na motivação, quer dizer que já foi adquirido. É algo que é meu. Depois temos os desejos interiores, que são a imagem social que projetamos. É a forma como gostamos de ser vistos e conhecidos. Como está muito perto do nosso ego, ele também pode agir como uma faca que corta os dois cumes, trazendo positividade ou negatividade ao nosso destino. Ora, antes de começar, eu depois... Olá, Ana Paula. Ou depois vou falar da grelha de Pitágoras e também a parte simplificada da leitura. Em vez de estar a ler todas as interpretações do 1, 2, 3 cheio, 1, 2, 3 vazio e assim sucessivamente, eu encontrei uma forma de explicar simplificado. Em outras palavras, associei as linhas a números. Okay? 2, 5, 8 cheio equivale à vibração positiva do 2. 2, 5, 8 vazio equivale à interpretação do 2 negativo. Por exemplo, eu sou um 2 de destino, automaticamente, se é o que eu sou, vou ser um ser muito sensível. Provavelmente até mais tímido. Provavelmente até muito dependente. Dependente como? Dependente da presença dos outros, dependente da opinião dos outros. O que é que pensam de mim? Dependente mesmo da forma como os outros se sentem. E eu explico. Eu sou um 2, estou a trabalhar em escritórios onde há vários colegas, eu estou logo ali à entrada na minha secretária. E entra a Maria, com uma cara mal disposta. Eu digo, bom dia, Maria. E a Maria só... Ora, eu dependo disso. Tentem compreender. Eu vou depender daquilo. Eu vou ficar mal. O que é que eu fiz à Maria? Por que é que ela está assim? O que é que se passa? E começo logo a auto-julgar-me. Ora, o 2 tem de compreender que a Maria zangou-se com o marido em casa, apanhou uma multa e está mal disposta. Mas não tem nada a ver com o António. Estão a compreender o que eu quero dizer? Portanto, todas estas pequenas coisas que fazem grandes coisas, ok? Ok.